E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio. Hoje, juntamente com o Diego, damos início à nossa segunda temporada de episódios do Cientista Podcast. E hoje a gente vai conversar com uma pesquisadora muito especial, a doutora Ana, que é bióloga, doutora em genética vegetal, é pós-doutora em biologia molecular vegetal. Atualmente ela é professora do Departamento de Genética da Universidade Federal de Pernambuco, onde coordena o Laboratório de Genética e, Biologia, e Biotecnologia Vegetal. Ela também é presidente da Sociedade Brasileira de Genética e ela tem experiência na área de genética, com ênfase em bioinformática, aplicada ao estudo das ômicas. Então seja muito bem-vinda, doutora Ana, muito obrigado por aceitar conversar com a gente e te apresenta um pouquinho para nós aí, fala um pouquinho da tua formação. Então, prazer. Primeiro quero agradecer o convite, né? Muito feliz. É importante a gente ter esse diálogo, né, com a sociedade, né? Então eu fico super contente. A minha formação, na verdade, é assim, eu comecei a dar aula com 12 anos de idade, como aula particular, né? Então eu dava aula de matemática, ciências, biologia e português, que o pessoal naquele tempo tinha muita dificuldade com português. Isso me identificou muito, é uma coisa que eu sempre quis fazer. Então, quando eu terminei, né, na época que eu terminei era colegial, né, o atual ensino médio, eu queria fazer biologia. Na verdade, a minha área de paixão era biologia marinha. Engraçado, eu tinha até coleções de animais marinhos, mas Uma área gostava muito exótica, de digamos assim. entomologia também. Era apaixonada por insetos. Só que eu acho que isso é a situação que todo estudante passa, que quando ele entra na universidade, né, você abre outras possibilidades, né? E eu gostava muito de genética. A genética me fascinou, tive ótimos professores. Eu estudava à noite, eu fiz biologia à noite, por isso eu tive que fazer uma universidade particular, porque não havia biologia noturna nas universidades públicas em São Paulo. E aí, depois que eu terminei, eu fiz estágio no Instituto Biológico, e aí resolvi tentar a vida no exterior. Então, eu fui para Viena, na Áustria. A minha intenção era fazer mestrado. Só eu fui para a Áustria por quê? Porque eu conhecia um pouco do tipo da pesquisa que eles faziam, sabia que a genética lá também era muito forte. E aí eu fiquei entre a humana e a vegetal, que eram as duas áreas que eu gostava, embora eu gostasse muito, porque eu tinha feito estágio no biológico, na área de bacteriologia e virologia também, micro-organismos. Na verdade, era meio que apaixonada por tudo. E a genética ela tem isso, né? Essa transversalidade, né? Que ela se aplica igualmente a várias áreas. Mas chegando na Áustria, eu me deparei com várias ofertas. Aí soube que lá não tinha mestrado, que era doutorado direto, né? Então eu tinha feito uma monografia e eles aceitaram a minha monografia, só que eu tive que fazer é, 8 disciplinas da graduação Nossa, bastante. para que eles reconhecessem o meu título, né, meu bacharelado em ciências biológicas. Na verdade, eu fiz os dois, bacharelado e licenciatura. Então, eu fiquei meio que 1 ano e meio entre a pesquisa e as disciplinas, e aí eu terminei o meu doutorado lá em menos de 4 anos. Ainda tive meu primeiro filho lá, que foi um desafio, Mas o mas deu tudo esse certo, né? Então doutorado eu que tu sempre fez não digo foi um período sanduíche, foi integral lá que tu fizeste. foi. Eu tinha colaborações, eu cheguei a viajar para a Suíça, para a Alemanha, onde eles tinham outros pesquisadores na mesma área que eu trabalhei, tinham coleções de plantas que me interessavam. Viajei algumas vezes, mas lá não é considerado um sanduíche, né? Uma estadia de 1 mês ou 2, foi bem curta. Mas foi uma experiência muito boa. Quando você vai para um outro laboratório, mesmo que
por um mês, por exemplo, até poucas semanas, a gente aprende muita coisa, né? Então, isso é uma coisa que eu estimulo meus alunos a fazerem isso. Às vezes a gente só consegue algumas diárias a passagem e é bem apertado, mas vale muito a pena. Eles voltam com uma outra cabeça, então isso é uma experiência boa. Depois eu voltei para o Brasil. Aí no Brasil eu fiquei 2 anos na USP, no Instituto de Biociências, com bolsa da FAPESP. Era uma bolsa muito boa, né? Tanto que quando eu passei aqui como professora adjunta aqui em Pernambuco, na UFPE, eu ganhava menos do que a bolsa que eu tinha lá na FACEP, deu até pena, né? Mas emprego é emprego, né, gente? Hoje a gente vê mais do que nunca. E eu não me arrependo. Depois até tive oportunidades, teve um concurso na USP aonde nenhum candidato com doutorado se inscreveu, que tinha muito meu perfil, mas eu gostei muito aqui de Pernambuco e resolvi ficar aqui, né? Então, aqui eu tive meu segundo filho. E aí, em 99, eu fui para o outro pós-doutorado, porque esse da USP foi considerado meu primeiro pós-doutorado. Fui para a Alemanha, fiquei 1 ano e 2 meses lá. E depois fiz muitas parcerias na Alemanha. Então, juntando todas as visitas técnicas na Alemanha, acho que tem uns 4 ou 5 anos de trabalho lá ao longo desses anos, né? Tive uma estadia também na Inglaterra, no Kew Gardens, que é uma instituição também muito legal, muito conceituada, né? Muito aberta. Aliás, esse ano eu pretendia fazer uma visita lá de 2 meses, mas esse ano passado, mas a pandemia veio e aí. Mas Acabou essas complicando as coisas. estadias, essas visitas, isso é fundamental. Eu mando meus alunos hoje mais do que eu vou, né? Porque acho que os jovens eles têm que ter essa experiência. Se não fora do Brasil, em outro laboratório dentro do Brasil, o que às vezes é mais fácil, né? Pô, que legal, professora. Muito interessante, assim, a sua história. E só conversando aqui com os nossos ouvintes, vocês perceberam que mudou algumas coisas aqui do formato, né? A gente está apresentando aqui um slidezinho, então a gente vai direcionar para algumas perguntas durante a nossa conversa aqui, só para vocês terem noção do que está acontecendo, a gente vai deixar projetado aqui. Então, como a professora já comentou, né, o trabalho dela ela gira basicamente em torno da genética de plantas, né? Então, a gente vai conversar um pouco, principalmente nessa parte, falando um pouco do DNA das plantas, né? E do que a gente pode utilizar dele para melhorar em algumas características das plantas. Então, né, começando pelo início, como a gente sempre diz aqui, o que a genética das plantas vai estudar então, professora? Então, as plantas, do ponto de vista de sua estrutura genômica, cromossômica, são os organismos mais desafiantes que tem no nosso planeta, né? Eles estão entre os maiores genomas. Nós temos a questão das ploidias, né? Das poliploidias que as plantas têm, que em comparação com os animais em geral, confere, né, uma diversidade, uma plasticidade genômica muito grande. Então, a genética de plantas, ela permite várias inferências que a gente, por exemplo, no laboratório, trabalha com essas técnicas para entender a diversidade, a sua distribuição nas populações, a forma como determinadas plantas e grupos de plantas estão evoluindo. Essa é uma área que nós temos pouco investimento nela. Deveria ter mais o número de projetos que chamam esse tipo de editais que chamam esse tipo de projeto é limitado. Mais uma coisa que, vamos dizer, é mais conhecida do público é o entendimento, né, de como a planta responde ao ambiente, por exemplo, né, numa seca, numa falta de chuva como essa que nós estamos tendo agora. Então, a gente vê as reportagens, e isso é uma questão, né, que
os biotecnólogos vegetais, né, os melhoristas, os agrônomos, os biólogos, estão muito preocupados com isso, né? Por quê? Porque tem plantas, por exemplo, aqui na nossa região, no Nordeste, que elas sobrevivem a condições improváveis, né? Muito difíceis, muitos meses sem chuva, ou às vezes em solos muito pobres, sem nutrientes, ou até solos salinizados ou solos sodificados. Então, o que é que essas plantas têm que as outras que não sobrevivem não têm? Então, isso é uma das coisas que a genômica e a transcriptômica, entre outras ômicas, ela ajuda a entender, junto com a biotecnologia, porque você pode identificar, por exemplo, uma planta que ela é adaptada a essa condição e ter uma outra planta parente próxima dela que não sobrevive naquela condição. Então, o que é que essas duas plantas que têm a mesma origem, têm uma relação, né, de parentesco, digamos assim, o que elas têm de diferente? Então, isso tem sido muito feito sobre vários aspectos, e isso não só é bom para você gerar uma planta transgênica, por exemplo, mas também para o melhorista, né? Porque o melhorista clássico ele cruza as plantas, analisa, né, a descendência, a progenie e seleciona os indivíduos, mas se ele tiver genes que ele identifica que precisam estar nessa progenie, isso avança, né? Isso se chama seleção assistida por marcadores de DNA, né? Então, isso, por exemplo, o melhoramento de uma planta com técnicas convencionais não transgênicas, que levaria 20, 25, 30 anos, dependendo do tempo de geração da planta, até mais, ele pode levar poucos anos com essa técnica. Então, isso é fundamental. Por isso que no Brasil, né, nós temos as Embrapas, e as Embrapas elas têm muitas colaborações com as universidades. Eu mesma tenho colaborações formais, né, projetos, inclusive que eu coordeno, que tem várias Embrapas que participam. Por quê? Porque essa ponte entre a ciência básica, que está ali só olhando as plantas e tentando entender o que elas têm de diferente, com a ciência aplicada, que é aquele lá que está cruzando, avaliando, ela é fundamental, que precisa ser, inclusive, mais estimulada aqui no Brasil, né? Com certeza. E em relação ao que tu comentou da poliploidia, né, das plantas terem uma grande quantidade de cromossomos, isso acaba facilitando ou dificultando a questão das análises e do desenvolvimento, assim, né, de novos genes para ser utilizado? Em geral, para os pesquisadores é um desafio. Por quê? Porque você nunca vai saber, às vezes você tem o mesmo gene ou genes com sequências muito parecidas em cromossomos diferentes. Só que parte desses genes vão estar sendo expressos e parte vão estar silenciados. Ou eles podem ser modulados, eles podem, digamos que num gatilho, numa situação de estresse, ele pode ser ativado. Só que a dificuldade é saber exatamente quais são esses genes, quais as suas posições. Então, nós temos, por exemplo, a cana-de-açúcar, que é um projeto que eu já trabalhei muito com cana, no momento não. Inclusive, eu fiz parte do consórcio do transcriptoma da cana, né, que foi o primeiro consórcio brasileiro, né, nessa área vegetal. A cana, até hoje, ela não tem um genoma fechado. Por quê? Porque na hora que você sequencia tudo isso, você depois precisa fazer o que a gente chama de meio que um quebra-cabeça molecular. Você tem que pegar todos aqueles pedacinhos e montar. Hoje nós temos técnicas de sequenciamento de sequências longas, que a gente chama de reads, e essas sequências longas ajudam muito. Mas na cana, você tem cromossomos que têm sequências longas muito parecidas. Então, esse é um desafio. Então, por exemplo, o trigo é uma outra situação, que é um poliploide,
e que até hoje ele não tem um genoma completamente fechado, embora esteja muito mais adiantado do que o genoma da cana, mas todos esses poliploides eles são desafiantes. Mas não é por isso que eles se tornam menos interessantes, né? Porque os poliploides ainda tem a questão, né? Em geral, em plantas, você tem o vigor poliploide. Então, você cruza duas plantas diploides, né? Por exemplo, cada uma com 2N igual a 20, se der uma planta com 2N igual a 40 cromossomos, talvez essa planta vai ter um tamanho maior, né? Ou raízes maiores, ou sementes, e isso pode ser importante. Então, muitas plantas, né? Se você for olhar, por exemplo, as curcubitáceas, né? A melancia, por exemplo, elas são poliploides, né? Muitos cereais, né? Além do trigo, cevada, centeio, triticale, que é um híbrido, né? De trítico com secale. Então, muitas dessas plantas, o amendoim é poliploide, então tem várias, né? Super importantes. Mas elas são difíceis. Eu ia te perguntar justamente isso que a gente estava falando antes, sobre esses estudos de genômica comparativa, tipo, da gente, por exemplo, analisar espécies silvestres que têm um maior nível de tolerância a algum tipo de estresse e prospectar quais são os genes para talvez produzir uma planta transgênica melhorada, né? E justamente a respeito do melhoramento, quais são as principais técnicas de biotecnologia, de biologia molecular que vocês usam? Pelo que eu estou falando, eu penso que talvez PCR em tempo real, sequenciamento, esse tipo de análise, né? A gente faz PCR em tempo real, sequenciamento de genoma, sequenciamento de transcriptoma, cultivo in vitro, transformação genética, ou seja, produção de plantas transgênicas por bombardeamento, shotgun, gene gun, né, que a gente chama, que é uma técnica engraçada, porque esse gene gun é realmente parecido com uma pistola, né? Sim. Você joga partículas recobertas de ouro ou tungstênio recobertas com É a o gene biobalística, né, no caso. biobalística, exatamente, faltou a palavra. E E a gente trabalha também transformando a Arabidopsis thaliana como modelo, porque nós temos isolamento e clonagem de genes de interesse. A gente também faz mapeamento por citogenética molecular. Inclusive, tem uma técnica chamada de oligofish, que é o código de barras, porque às vezes é importante você identificar ou comparar os mapas genéticos com o mapa físico, né, o mapa cromossômico. E a gente está começando a fazer CRISPR é o também, que eu ia perguntar. uma parceria com o professor Aragão, do Senargem, né? E um pós-doc meu que trabalhou com isso no doutorado dele, né? O José Diogo. Para O geração CRISPR agora tá bem alto, né? isso para geração de plantas transgênicas é uma estratégia interessante porque tu acaba gerando um organismo geneticamente modificado e não transgênico, né? Se me corrija se eu estiver errado. Então é muito mais fácil em termos de legislação para se gerar um produto, né? Inclusive aqui no Brasil, né? É um dos países que a legislação, embora ela não seja tão permissiva quanto alguns países, como Estados Unidos, onde eles não consideram essa planta como um OGM, aqui no Brasil a regulamentação ela é bem mais simples do que aquela para lançamento de um transgênico. E é uma solução onde você tem, como a gente tem um projeto que a gente trabalha com feijão fradinho ou macaçar ou feijão de corda, né? Que é uma cultura muito importante aqui no Nordeste e nas regiões áridas e semiáridas do mundo todo. É o único feijão, na verdade, que cresce nessas condições e cresce também em áreas muito úmidas, como a Amazônia, onde é o feijão comum, o fazeolus, né? Esse feijão é do gênero Vigna, né? E a gente tem um gene de resistência a um vírus muito importante, que ele está na própria planta, mas você não consegue transferir via cruzamento. Então, nosso projeto com CRISPR, ele é envolvendo essa abordagem aí, para você modificar
aquela cultura que tem alta produtividade, que os agricultores gostam, com um gene que ele está numa cultivar que tem um feijãozinho pequenininho, que ele tem aparência ruim, porque ele é enrugado, ele produz pouco, mas ele consegue sobreviver a esse vírus. Então, isso é um salto, né, em termos de possibilidade, principalmente no que diz respeito a nocaute gênico, né, que é a técnica mais fácil quando você usa CRISPR. Eu fico pensando nas possibilidades que vai ter daqui para frente, né? Fico bem animado em pensar que pode ser uma técnica que daqui a alguns anos facilite tudo que a gente faz hoje com muita dificuldade, né? Daqui a E alguns ela não anos, é uma técnica tão cara nem tão Sim. trabalhosa, né? A transgenia, para vocês terem uma ideia, a gente tem uma planta que ela está expressando um peptídeo antimicrobiano, inclusive ela está com dados muito promissores, porque ela consegue ser resistente a um fungo muito importante nas leguminosas, mas a gente já está trabalhando nesse projeto há uns 4 anos, mais ou menos. E é um desafio, porque às vezes, quando você avança as gerações, você perde a transformação. Então, às vezes, você tem dificuldades. Tem algumas linhagens, por exemplo, que têm problemas epigenéticos. Quer dizer, o gene entrou num lugar que não era o lugar ideal, embora ele esteja lá, esteja se expressando, ele expressa pouco. Então, a técnica de CRISPR ela é uma ótima opção mesmo. e eu fico imaginando, né, que eu antes eu trabalhava com bactérias antigamente e já a gente tinha muita dificuldade muitas vezes em montar um genoma de uma bactéria, assim, né? A parte da bioinformática muitas vezes é um trabalho. E como é que funciona essa parte para o genoma vegetal, que é um genoma muitas vezes muito maior? É vocês que fazem essa parte? Tem esse departamento, assim, no laboratório de vocês ou acaba sendo É, outro? nós temos alguns genomas que eles têm genoma de referência. Então, quando você tem, por exemplo, nesse caso desse feijão, que é Vigna unguiculata, a gente sequenciou 5 genomas de acessos que têm características muito importantes. E eles têm, essa espécie ela tem um genoma de referência, que inclusive é um parceiro nosso nos Estados Unidos, que sequenciou. E aí fica tudo mais fácil. Por quê? Porque para você ter um genoma bem feito, você tem que separar cromossomo por cromossomo e fazer primeiro BACs e sequenciar esses BACs. Então, essa é a forma ideal, porque os BACs, né, que são vetores que têm pedaços grandes, né, do cromossomo daquela espécie, que pode ser clonado numa bactéria, eles depois são muito úteis para você analisar. Só que isso toma muito tempo, isso é muito caro. Inclusive, eu participei, quando eu estava na Alemanha, da construção de bibliotecas de Bax do grão de bico, que eu trabalhei na Alemanha. Eu trabalhei um pouco com feijão calpi, mas assim, o calpi era minhas horas vagas, né? Tipo, como eu digo para os meus alunos, era da meia-noite às 5, eu podia fazer o que eu queria. E o resto do tempo tinha que fazer o que o orientador indicava, o supervisor. Mas essas BACs aí dão um trabalho danado, e depois sequenciar isso, naquele tempo era muito caro. Hoje já está bem mais fácil, né? Agora, quando você faz esse sequenciamento guiado pelos cromossomos, é bem mais fácil de montar. Agora, a gente tem alguns, a videira, por exemplo, nós temos um projeto com videira, porque a videira é muito importante no Vale do Rio São Francisco, né? Que é a maior produção de vinho de mesa, de Azeite. uva Não. de Ah, não, mesa videira é do uva, caso. não é azeite. Me enganei. É, É oliveira uva, que seria azeite. videira. Não é oliveira. Isso. Ela é feita aqui, é uma maior exportação também aqui da região, embora também tenha a viticultura voltada para produção de vinhos e espumantes, né? A videira, a gente tem um genoma da própria videira e um genoma de um híbrido. A videira, ela é bem fácil de montar, porque você tem o genoma de referência, aliás, é um de alta qualidade, porque é importante essa cultura
Já o híbrido, não. O híbrido a gente está quebrando a cabeça. Agora a gente está fazendo uma parceria com a França, com o IRA, e eles vão fazer sequenciamento de fragmentos longos para a gente ancorar o nosso sequenciamento, que foi feito com pedaços curtos de 150 pares de bases pela Illumina, né? Mas um genoma desse bem montado, por exemplo, esse híbrido, a gente quer comparar ele com a videira. Por quê? Porque ele tem características de resistência que a videira não tem, né? Resistência a várias doenças, né? Inclusive bactérias e fungos, e também a estresses ambientais. Ele é usado como cavalo da videira, né? Que a videira ela é cultivada com enxertia, né? Então você tem o cavalo, que é a parte, né? Em geral é uma videira que não dá boas uvas, e o cavaleiro, que é a videira altamente suscetível a uma doença que tem aqui, que é o cancro bacteriano da videira, que é uma praga quarentenária. Para vocês terem uma ideia, você pegar uma caixa de uvas para exportação, se tiver uma manchinha preta em um único bago, a caixa toda ela é tirada e a carga toda ela é reprovada. Então, é uma situação bem grave essa praga, né? Então, tem que ser controlada com muito defensivo. Se a planta tivesse proteção, né, própria, como esse híbrido tem, isso não seria necessário. Então, essa é outra coisa, né? Que o melhoramento, na verdade, a ideia é diminuir, né, a necessidade de defensivos por aquisição de tolerância ou resistência. Quando a gente fala de genética de plantas, se a gente pensar pelos olhos do produtor, digamos assim, normalmente para ele tem que ser barato uma produção de uma planta geneticamente modificada, por exemplo. E como é que isso funciona no mercado? Assim, a geração de plantas transgênicas é de fato algo viável economicamente? E vamos lá para a pergunta que está na tela ali também. A gente talvez já tenha comentado isso, mas de que forma a genética das plantas pode então interferir numa maior produtividade, assim, uma maior rentabilidade para o produtor também? Começando na sua primeira questão, o fato da planta ser transgênica encarece muito a pesquisa e a liberação. Por quê? Porque nós temos uma Comissão Técnica Nacional, né, de Biotecnologia, a CTN-Bio, e para que eles liberem um novo transgênico, é necessário uma série de dados, desde dados ambientais, dados sobre a planta, dados sobre a bioquímica da planta, tudo comparativamente com a planta original, né? E também dados envolvendo, por exemplo, estudos em vivo com camundongos, estudos com linhagens celulares. Então, tenho esse parceiro nosso, o professor Aragão, ele lançou um feijão, que foi o primeiro feijão transgênico, né, com resistência a vírus, e ele fez as contas, né? Quanto foi necessário gastar desde a concepção até o lançamento. E foi quase 2 milhões de reais na época em que isso foi feito. Sim. Então, sem contar que foram várias parcerias dentro das Embrapas, por exemplo, você tem que plantar essa planta, como ela vai ser plantada pelo produtor em todas as regiões do Brasil. Então, tem que ter no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sudeste e no sul, campo experimental. Tem que olhar se ela, por exemplo, não está matando insetos, se ela não está danificando o solo. Tem que ver se ela não é alergênica. Eu sempre brinco com os meus alunos, por quê? Porque várias plantas não transgênicas elas não passariam pelos testes que os transgênicos têm que passar. Com certeza. Exemplo, tomate. Tomate dá alergia na maior parte da população. Tudo bem que é comparando a planta transgênica com a planta nativa, né? Mas mesmo assim,
né? O fato do tomate ser tão alergênico, ou morango também é uma outra, etc. Então, essas plantas, elas realmente têm que passar por testes muito desafiantes, testes microbianos, né, da microbiota do solo, né? Então, envolve equipes multidisciplinares. E Já falando da. a genética voltada ao CRISPR, as exigências elas são bem mais simples, né? Por quê? Porque você só vai modificar um pedaço de um único gene, né? Possivelmente, né? Não mais de um gene, embora seja possível modificar mais de um, mas em geral as técnicas envolvem trechos de um gene, e você não vai ter que inserir, por exemplo, um gene com resistência a antibiótico, que os transgênicos precisam desse gene para a fase de seleção. Embora a maior parte dos transgênicos, esse gene ele só vai estar ativo na fase proliferativa, quando as plantas são jovens, mas mesmo assim, né? E o CRISPR ele é bem difícil de ser detectado, né? O transgênico facilmente, pelas sequências vetoriais que a gente usa quando faz essa transformação, ele pode ser detectado, por exemplo, até num caminhão que transportou a soja transgênica e esvaziou o caminhão, mas você consegue detectar que esse caminhão transportou. Tanto que alguns grupos que são radicalmente contra os transgênicos, né, eles não permitem que nada na linha, na cadeia produtiva toda, o caminhão não pode ter transportado transgênico, o navio não pode ter transportado transgênico, a região não pode ter transgênico em volta. Então, eles são muito, né? E é uma pena, porque os transgênicos, se eles tivessem sido vistos com outros olhos, talvez eles tivessem beneficiado, por exemplo, regiões pobres, regiões onde tem fome, né? Eu sempre digo que, como qualquer outra ferramenta, o transgênico ele pode ser usado para o bem e para o mal, né? Mas tem que enxergar, né, esse potencial, e as pessoas deveriam, digamos assim, ter mais consciência real do que é um transgênico. E em relação ao microbioma, assim, né, que tem uma comentada, ah, já foi caracterizado algumas características das bactérias, dos fungos que ficam ali, que melhoram ou pioram a produtividade das plantas? Então, a maioria dos estudos mostram que não há grandes diferenças, mas quando você usa um herbicida, o herbicida ele é um composto tóxico, né? Inclusive, os herbicidas, eles são um dos motivos pelos quais os transgênicos eles têm essa fama ruim. Por Soja quê? Porque resistente ao os glifosato também, né? transgênicos, os primeiros, eles não foram para a planta lá sobreviver à seca numa região pobre, né? Hoje em dia já tem transgênicos para melhorar o valor nutricional, mas não foram os primeiros. Os primeiros foram voltados para coisas que, digamos assim, eram do interesse do agricultor, mas também da empresa, né, que fornecia. E tem essa coisa da venda casada, quer dizer, o meu transgênico ele só serve para o meu herbicida. Então, isso levantou, digamos assim, muita crítica, né? Mas o transgênico não é Pegou uma só má isso, fama, né? né? Ou má fama, né? Teve aquele transgênico de milho, né, com gene Terminator, que é o seguinte, o agricultor ele pode cultivar o milho e no final da safra pegar a semente e plantar, né? Sem ter que comprar da empresa. Então a empresa, para evitar isso, o que, que ela fez? O milho ele era estéril, ele não na geração seguinte ele não era viável. Então tudo isso levou, digamos assim, a essa antipatia. Agora eu tenho uma disciplina que eu dava na época da não pandemia, onde a gente fazia um debate, mas os alunos, eu dividia os grupos, os alunos em dois grupos, e um grupo tinha que defender os transgênicos e o outro tinha que atacar os transgênicos, mas eles tinham que usar artigos científicos, argumentos científicos, não podia usar
coisas da imprensa comum, etc. Muitos alunos, depois do debate, eles falam, mas nessa área de atacar os transgênicos, tem muito pouca coisa. Se você for olhar o fator de impacto das revistas, é muito ruim, né? Uhum. Então, assim, os Estados Unidos, né, há mais de 30 anos, eles plantam os transgênicos, né? Tem nenhuma notícia de que morreram pessoas. Lógico que a agricultura, onde ela chega, ela pode afetar a biodiversidade, mas isso acontece igualmente com transgênicos ou não transgênicos, né? Eu fico pensando, por exemplo, que eu tinha comentado da soja resistente ao glifosato, por exemplo. Não é que a modificação genética propriamente é que seja maléfica, mas ela ser resistente ao herbicida vai fazer com que os agricultores se utilizem de sobredoses ou não respeitem o período de carência desse herbicida para justamente evitar perdas na produção, né? E então se usam de mais doses já que a planta é resistente. Mas agora, talvez com essas tecnologias do CRISPR, eu vejo mais justamente essa parte nutricional muito forte da construção de plantas que tenham uma qualidade e um volume nutricional maior, né? E me É, corrijam se eu tiver errado, mas a questão do glifosato, principalmente a população, acho que se pegou muito a questão de contaminação de alimentos, mas o glifosato é um que rapidamente, quando ele é em contato É com volátil, a luz extremamente UV, volátil. ele é extremamente volátil, né? É muito mais a questão da contaminação de corpos hídricos, do meio ambiente em si, do que a própria chegada na gente. então, é o que eu falei, a ferramenta, né, é boa, mas você pode usar, é como você comprar um carro e usar ele para passear ou para transportar coisas e usar o carro, sei lá, para atropelar pessoas. Então, Verdade. eu gosto muito de fazer essas comparações, né? Mas infelizmente o negativo às vezes repercute mais do que o positivo, né? Mas ainda o transgênico, eu sempre brinco com o pessoal e falo: você sabia que o iogurte que você consome tem lactobacilos transgênicos? Você sabia que o vinho ou a cachaça que você consome tem leveduras transgênicas, geneticamente modificadas? Insulina. A cerveja é feita Os fármacos, né? com E milho ninguém transgênico. fala dessas coisas, todo mundo fala muito das plantas, né? É, Os triste. insetos mesmo, né? Os Aedes aegypti que foram modificados, não teve muita crítica, né? A crítica, inclusive plantas onde você nem vai consumir, né? Por exemplo, o eucalipto, você vai sentar nela, provavelmente, né? Se tiver uma cadeira ou uma mesa, mas você não vai comer eucalipto, né? E elas são extremamente perseguidas, digamos assim, pelo fato de serem culturas onde tem investimento nessa área, né? Então, tem que haver, acho que o caminho é a educação básica, para mostrar que as pessoas elas têm que entender o processo melhor. É, e, e pensando assim numa perspectiva para o futuro e com o desenvolvimento da CRISPR, como é que tu vê assim a modificação genética ela sendo mais espalhada, né? Vamos dizer assim, ela ficando com mais facilidade, tu desenvolve mais produtos, consequentemente os produtos chegam mais às pessoas, né? Como é que tu vê o nosso papel assim para conseguir melhorar esse diálogo, né? Eu acho que o CRISPR, a técnica de CRISPR, seria importante que ela tivesse mais aplicações voltadas para questões sociais, questões importantes, não só questões que envolvem importância econômica para grandes empresas. Então, a gente enxerga, por exemplo, que até essas grandes multinacionais dessa área, né, tipo a Bayer, etc., Monsanto. elas já estão um pouco mais preocupadas com a imagem que eles têm, né? E em ter também projetos que talvez não vão dar tanto lucro, mas que vão melhorar um pouco a imagem deles, né? Então, essa questão, por exemplo, da seca, da salinidade, do calor, né? O frio prolongado, o encharcamento, são coisas que a gente está vendo que cada vez elas estão mais frequentes e em épocas mais inesperadas, né? Então, eu acho que essas técnicas vão começar a ser aplicadas nessa parte
e na questão da melhoria da qualidade nutricional. A gente estava falando sobre os alergênicos, por exemplo, né? A gente trabalha com engenharia de moléculas, é um braço do meu laboratório, onde a gente trabalha principalmente com compostos antimicrobianos, e muitos desses compostos eles são alergênicos, quer dizer, eles têm um poder de se transformar ou num fármaco, ou num produto, por exemplo, para você revestir alimentos, né, para que eles não estraguem, né, durante o transporte, etc. E isso aí é uma área que está evoluindo muito, sabe? Essa área de melhoria da qualidade do alimento, melhor digestibilidade, né? Diminuição, né, de compostos que não são facilmente digeridos, né? Essas coisas eu acho que tem uma aplicação muito grande. O que Né? eu Eu acho que tava. também. Não, Pode falar. o que eu ia comentar que eu li um artigo essa semana que era justamente isso. Um grupo chinês desenvolveu uma planta transgênica pela técnica de CRISPR e era um arroz com maior teor de antocianinas. Então, bem legal, um arroz vermelho que eles chamam, e isso já é disponibilizado lá no mercado normalmente, assim. Aqui no Brasil, se eu não me engano, se tem em alguns lugares, mas é um preço exorbitante, assim, É esses arrozes. caríssimo esse arroz, Uhum, Eu acho que Ele é muito, como, muito nutritivo, né? uhum, como as empresas elas estão se preocupando mais com essa pegada mais ambiental, com a questão da imagem, eu acho que elas vão começar a valorizar mais isso e vão, por mais como tu disse, né, não dê tanto lucro, elas vão tentar fazer isso para trabalhar o marketing, para levar para as pessoas, para melhorar essa aceitação, né? Porque já perceberam que isso repercute direto na imagem da empresa. Exatamente, é. Mas assim, o Brasil, eu acho que ele tem uma posição moderada, né? Ele não é um país radical que realmente fecha as possibilidades. E aqui no Brasil veio meio do agricultor para de baixo para cima, né? Como a gente fala, justamente com a soja resistente ao glifosato, que ela veio pirateada da Argentina, né? E aí perceberam que não adiantava, né? Então, eu acho que tem que respeitar também essa questão do produtor, né? Mas tem que tomar cuidado, que nem tudo que eles querem a gente pode dar, porque às vezes tem essa questão do princípio da precaução, porque o próprio CRISPR, a própria planta editada, ela pode não ser boa, então ela tem que ser avaliada com cuidado. E como é que tu vê assim essa questão, né, da possibilidade de um escape gênico assim, de passar algum gene de uma planta para outra planta selvagem ou até dessa planta modificada e competir com a planta selvagem? Isso pode causar prejuízo para o meio ambiente? Então, tudo tem que ser analisado caso a caso, né? Então, por exemplo, né, a gente tem um projeto com algumas plantas invasoras, e a gente fica impressionado com a capacidade que essas plantas têm. A gente está fazendo uma análise de populações e também a gente está analisando o microbioma dessa planta, porque parece que no caso dela, que a gente fez um estudo mostrando que não tem quase polimorfismo genético. Essa planta ela veio provavelmente da Ásia para a África, para cá, para a América do Sul. E ela é praticamente assim homogênea geneticamente falando, do ponto de vista do genoma da planta. Aí a nossa ideia agora foi olhar os micro-organismos, né, que ela tem e os que vêm com ela na semente, o que ela passa para a próxima geração, porque essa planta ela cresce, o nome é Calotropis procera. Ela cresce aqui no Nordeste, na Caatinga, na Restinga, inclusive sob dunas. Cresce aqui na cidade, em tudo quanto é terreno baldio, fresta de calçada. E no cerrado ela cresce em cima de pedra, quase sem subsolo. Então, poucas plantas conseguem fazer isso. Né? Agora, sim, digamos que eu identifique alguma coisa nessa planta, você tem que ter muito cuidado, né? Por quê? Porque como é que ela sobrevive a condições tão diferentes, né? Água salobra na beira do mar,
em cima da duna, na areia seca, em cima da pedra, na caatinga, que é um solo argiloso, extremamente seco salinizado. É complicado, aí você tem que tomar muito cuidado. Eu Né? acho Acho que que também um dos desafios, se a gente pensa em gerar uma planta transgênica, talvez eu consiga gerar uma planta transgênica que funcione só aqui no Rio Grande do Sul, porque no Brasil a gente tem tanta diferença de clima, de bioma. Por exemplo, aqui, tipo, enquanto aqui às vezes faz menos 10 graus, lá aí na tua cidade tá fazendo 40, sei lá. E a gente mora no mesmo aqui país, no mesmo lugar. raramente passa de 32, embora as É, pessoas achem. É porque aqui é beira-mar, né? Venta sim. muito. Né? Se você olhar os dias em que, sei lá, no Piauí, Tocantins, está mais de 40, olha aqui em Pernambuco está sempre 31, 32 a máxima, né? Então um clima ameno. Graças a Deus. Mas tem. Por exemplo, nessa região do Tocantins já tem essa planta também. Ela já chegou no Nordeste aqui, ela já passou do Ceará, já está no Piauí, com perigo de entrar no Maranhão. Aqui na costa, ela já está na Bahia para entrar no Espírito Santo. E a gente faz umas simulações, né, em computador, e a simulação mostra que ela vai chegar, inclusive, em outros países da América do Sul. Mesmo que a gente tenha aumento de temperatura, etc. É uma planta que está se dando bem, então. Então, professor, a gente já fez todas as perguntas que a gente tinha programado, né? Conseguiu te conhecer bem, né? Foi uma conversa bem interessante, poder aprender um pouco mais sobre plantas. Não sei se o Antônio tem mais alguma pergunta. Não, eu gostaria de agradecer a doutora Ana. Muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Uma conversa simples, mas que a gente espera ter passado um pouco de conteúdo e também, com certeza, serve de inspiração para a gente conversar com pesquisadores que têm uma carreira consolidada. Então, muito obrigado pela tua participação. Foi um prazer, adorei conversar com vocês, né? Estou à disposição e desejo cumprimentar vocês por essa iniciativa, né? A gente fica sempre feliz de ver pessoas jovens que estão com ideias inovadoras e difundindo, né, a ciência, que é uma coisa que nesse país ela tem que ser mais valorizada, né? Mais mostrada, porque a gente tem muita gente competente, muita gente, inclusive batalhadora, que faz ciência, às vezes, com grande sacrifício. Então, meus parabéns para vocês, foi ótimo, gostei muito. Com certeza. Muito obrigado, professor. A nossa ideia é justamente poder divulgar, assim, pesquisadores incríveis como tu, né? Para as outras pessoas poderem conhecer um pouco da grande quantidade de coisas que a gente faz com o pouco que a gente tem, né? Então, Eu sempre brinco que a gente nada contra a corrente. A gente fala muito sobre, talvez agora na pandemia se tenha mostrado como nunca é importante o papel do cientista, né? A gente fala muito sobre negacionismo e acho que o fato principal é que as pessoas negam aquilo que elas não conhecem, né? Então, talvez iniciativas, esse pouco que a gente faz de estar aqui conversando contigo, isso com certeza soma, né, nessa luta, nisso da gente combater essa desinformação. Muito bom, meus parabéns mesmo, foi ótimo. Então chegamos ao final do 12º episódio do O Cientista Podcast. Nos sigam nas nossas redes sociais, @OCientistaPodcast. E até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.